Hoje eu vou falar sobre um tema que eu já vivi na pele mais de uma vez, que é o ganho de peso quando a gente muda de país. Vou começar contando um pouco da minha história, né? Eu sou brasileira, como dá para escutar, né? Já morei várias vezes em países diferentes e todas as vezes que eu mudei de país aconteceu que eu acabei ganhando peso. Então, a primeira vez que eu morei fora foi com a minha família, morei na Inglaterra na adolescência, e lá foi a parte pior, assim, foi a parte que eu mais tive um ganho de peso, assim, mais pronunciado mesmo. Cheguei a pesar 15 quilos a mais do que hoje, quando eu tinha 18 anos, então eu estava bem cheinha. E depois, mais tarde, quando eu mudei do Brasil para a Itália, depois quando eu mudei do Brasil, da Itália para a Suíça, aconteceu um ganho de peso de novo, não foi como daquela vez, né, da Inglaterra, mas ainda assim um ganho de peso importante que me incomodava. E esse problema, ele é um problema que é super comum. Assim, para mim não passa uma semana em que eu não receba contato de seguidoras, de mulheres que estão passando por isso, que me escrevem, depois que eu vim morar nesse ou naquele país, eu engordei tantos quilos. Então, esse problema para a gente brasileira, expatriada, é extremamente comum. E a questão é por que isso acontece, né? Por que muitas brasileiras, quando saem do Brasil, acabam se perdendo na questão alimentar, na questão de hábito e acabam ir na relação com o seu corpo, né? Por que esse problema é tão comum? E, na verdade, tem vários fatores envolvidos nisso. Como eu já passei por isso mais de uma vez, eu acabei, nessa última vez, pensando, não é possível que isso esteja acontecendo de novo. Pensei bastante, analisei bastante esse problema. Consegui nomear alguns fatores que eu vejo como envolvidos nessa questão. Um dos primeiros fatores é a questão do estresse de adaptação. Então, assim, você chega num lugar novo, por mais que seja planejado, por mais que aquilo talvez seja o seu sonho de ir morar nesse lugar, você chega num lugar novo, onde você não conhece ninguém, onde muitas vezes você não conhece a língua, onde você se sente, infelizmente isso acontece ainda bastante, da gente se sentir menosprezada, justamente por não conhecer a língua, é uma coisa que acontece de sentir um certo preconceito, ou quando você não fala a língua, as pessoas não veem muito quem você é e acabam achando que você é burra, que você não sabe, que você é ignorante, e na verdade a única coisa é que você não sabe a língua. Então, como eu passei por isso mais de uma vez, é por isso que eu falo, a gente tem que ter muita humildade, mas isso para nossa autoestima não é fácil, né, no momento de mudança. A gente sente saudade, a gente sente solidão, o clima é diferente, então muitas vezes a gente não entende a cultura do lugar, então tem algumas nuances, algumas sutilezas que a gente talvez não consiga entender direito, ou a gente quer se aproximar das pessoas, mas não entende direito como se comunicar. Então tem muitos fatores e isso gera o que eu chamo de estresse de adaptação mesmo, que realmente independe da sua boa vontade de estar lá, do quanto positiva você está, do quanto aquilo é um sonho para você. Esse estresse existe independente disso. Acontece de a gente não saber como se comportar, ou se comportar do jeito que a gente acha que está certo e ser mal interpretada. Então, existem vários fatores estressantes nessa questão da chegada mesmo, né, num lugar novo. A outra questão é que com esses sentimentos negativos que surgem, que a gente tem que aprender a lidar, acaba que muitas vezes a gente começa a querer compensar esses sentimentos com a comida. Então, a gente procura, quando tudo está muito difícil, a gente procura alguma saída, alguma coisa que dê prazer. De forma errônea, a gente procura muitas vezes a comida. Isso é um mecanismo bem comum, né, de procurar conforto, de procurar algum momento de trégua, digamos assim, daquele desconforto e procurar isso na comida. Isso é comum, isso é uma coisa que eu observei já antes dessa última vez de eu sair do Brasil. Eu lembro quando eu dava muito plantão, quando eu morei em São Paulo, eu dava muito plantão noturno, e isso é uma coisa que para mim sempre foi muito difícil. Eu nunca gostei de trabalhar à noite. E nos plantões no hospital, eu lembro que chegava uma hora, quando estava muito difícil, muito estressante, que eu ia para a máquina, para o automático que vendia chocolate, para comprar chocolate. E um dia eu me peguei fazendo isso, porque normalmente vai no inconsciente, né? Você come chocolate e nem pensa. Mas um dia eu me peguei mesmo, comprando chocolate, pensando, peraí, é isso que acontece, né? Eu estou querendo compensar essa infelicidade que eu estou sentindo de estar aqui, esse estresse, com a comida.
E isso é um mecanismo que é muito comum. E existe um mecanismo fisiológico também do estresse, né? Que o estresse, ele é vinculado a uma alteração metabólica importante, eu falei sobre isso já essa semana, que tende a facilitar o ganho de peso. Então, isso é uma outra questão fisiológica, não é só que o psicológico de querer compensar o estresse no alimento, mas o fisiológico mesmo do estresse gerar uma facilidade para o ganho de peso, gerar um desejo maior por alimentos de determinado tipo, principalmente os açúcares, né, os carboidratos simples, então isso também tem uma influência. E existe, é claro, os fatores comportamentais também de, por exemplo, você chega num país novo, você quer experimentar tudo que você vê de novidade e você quer experimentar tudo agora, aquele famoso comer como se estivesse de férias, né? Todo mundo sabe o efeito das férias quando a gente viaja para algum lugar, que a gente só tem, sei lá, 15 dias, digamos, em um lugar, daí você quer experimentar tudo que tem naquele lugar, porque você sabe que em 15 dias vai acabar e aí você vai embora e não vai mais ter a chance de comer aquela comida ou aquela sobremesa, enfim. Isso acontece muito que as pessoas procuram ou fazem esse mesmo mecanismo, só que você não veio passar 15 dias. Talvez você veio realmente morar naquele país e aí você entra já na chegada nesse hábito de comer daquela forma. E isso aí é um problema, porque aí com o tempo, né, nenhum corpo aguenta, né? Se alimentar sempre como se estivesse de férias, chega uma hora que o corpo responde e mostra, né, o que está acontecendo. Então, esse é um problema que acontece bastante. Na hora da chegada, a gente não ter a consciência dessa tomada de decisão, porque a gente, assim, eu falo por mim, eu nunca tinha pensado nisso até o momento em que eu vi aqueles quilos a mais se acumulando e pensei, peraí, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Mas não é uma coisa que eu tinha percebido na hora. Então, é por isso que eu falo sobre isso, né? A falta de organização, né? Eu falo sobre isso porque isso foi o que eu vivi mesmo. Falta de organização no início, então você chega, você está preocupado com todo o resto, você está preocupado em aprender a língua, em conhecer pessoas, em se adaptar no trabalho, em como que as pessoas vão te ver, tem aquela coisa assim de um pouco de vergonha, de medo, conhecer a cidade, entender como é que tudo funciona, transporte, aonde que é o quê, aonde que faz as compras, o que tem, tudo isso. E aí, a última coisa que você tem na sua cabeça é de organizar a sua alimentação naquele momento. E aí você perde esse momento inicial, onde você está criando uma rotina nova, e você entra num piloto automático daquela comida meio destrambelhada do início. Eu acho que quem passou por uma mudança sabe do que eu estou falando, né? Que a gente vai, assim, a última coisa que a gente está pensando é em querer organizar alimento da semana e tudo, porque tem muita coisa acontecendo. Então, essa falta de organização, a falta de consciência de que isso acontece, acaba gerando também um problema. E o outro fator, que é extremamente importante, é o excesso de comidas processadas, porque muita gente, pelo menos eu no Brasil, mesmo morando em São Paulo, eu almoçava em restaurantes por quilo, onde tinha uma grande variedade de verdura, de comida de qualidade mesmo, né? Comida de verdade. Aquela coisa de comida de verdade que a gente fala. E quando a gente sai do Brasil, não é bem assim. Então, se a gente vai comer por aí, nos lugares, acaba que a gente acaba comendo mais comida processada, né? Mais sanduíche, mais fast food, comida pronta. Às vezes acaba comendo comida pronta, comprada pronta. E essa questão dos processados é um problema. Né? É um problema porque eles têm, por vários fatores, uma tendência a causar mesmo um ganho de peso. Então, são todos esses fatores juntos, quando a gente junta todo esse pacote, né? São 6 fatores que eu nomeei aqui, né? O estresse de adaptação, querer compensar o sentimento negativo na comida, mecanismo de estresse no corpo, né? Fisiológico, os fatores comportamentais, de querer experimentar tudo agora, comer como se estivesse de férias, a falta de organização, as comidas processadas, 6 fatores que, quando a gente junta todos eles, a gente percebe que por que esse problema é tão comum, porque são fatores que a maioria de nós que sai do Brasil acaba passando, acaba vivenciando. Isso não é, porém, um problema que não tenha solução. Então, não precisa ser assim com todo mundo, não é um problema que seja inevitável. Claro que muitas mulheres saem do Brasil e não passam por isso, né? Mas é uma coisa que eu estou relatando que aconteceu comigo e que eu recebo, né, constantemente, na verdade, pessoas me escrevendo que passam por isso também. Mas a verdade é que não é inevitável. Criar consciência, se você está planejando, por exemplo, sair do Brasil, você saber que existe esse problema, que existe esse risco. Criar consciência, conhecer o problema antes da mudança é super importante. Ele fala, conhecer os inimigos, ou ter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Então, saber desse inimigo, digamos assim, dessa possibilidade de ganho de peso e já vir preparada antes da mudança, esse seria o ideal. Mas a maioria de nós
não percebe o problema até que seja tarde demais, infelizmente. Então, por isso que eu digo novamente, se você conhece alguém que está mudando de país, tudo, compartilha esse vídeo, ou alguém que mudou agora, que ainda dá tempo de evitar esses problemas, compartilha, porque serve de alerta. Então, como evitar que isso aconteça? Na verdade, assim, ter consciência do problema é o primeiro passo, né? Saber que ele acontece com frequência e que se a gente conhecer e se preparar, fica muito mais fácil de evitar, né, que isso aconteça. Então, para quem vai sair do Brasil, que ainda não saiu, fazer uma pesquisa com antecedência, né? No caso ideal, fazer isso antes, né? Saber como são os hábitos alimentares do local, ou já tendo uma programação de como você quer se alimentar para se manter ao chegar. E se você já está no lugar e já percebeu esse problema, ainda dá tempo, porque agora você já entende os hábitos alimentares locais, programar e pensar, não, eu tô comendo aqui no piloto automático, mas como que eu quero comer? E fazer essa programação e correr atrás disso agora que você já tem conhecimento do lugar onde você está, né? Fica agora, tudo bem, talvez não pegou a oportunidade inicial, mas dá tempo de correr atrás do prejuízo. Procurar alimentos frescos, procurar os alimentos locais, principalmente os mais frescos. Então, por isso que eu insisto sempre de comprar na feira, né? Então, hoje é sábado que eu tô fazendo esse vídeo. Foi o dia que eu fui na feira, então a feira do produtor local aqui é todo sábado. Para mim é um momento da semana que é uma das coisas que eu menos gosto de abrir mão é eu poder ir na feira, porque eu sei que eu faço a minha compra e eu tenho os meus alimentos frescos para durar a semana toda, né? Então, isso é uma outra coisa que é importante, a questão da organização, porque eu trabalho durante a semana, eu não tenho tempo de ficar fazendo compra toda hora. Então, se eu me organizo, eu vou uma vez, compro e tenho os produtos frescos para a semana toda. E procurar os alimentos frescos, porque a qualidade deles são melhores. Se a gente olhar a questão dos alimentos locais, é claro que tem muitas vantagens para a gente, também para o ambiente, para o mundo como um todo, então é uma questão de responsabilidade também. Procurar outras formas de relaxar e de compensar esse estresse de adaptação. Isso é extremamente importante. Isso eu falo sempre com relação ao estresse, não só o de adaptação, mas o estresse no trabalho, o estresse em casa, o estresse de modo geral. É importantíssimo que a gente aprenda a relaxar, que a gente aprenda a fazer as coisas que nos fazem bem, que nos deixam felizes. Eu repito, eu falo isso sempre para os meus pacientes, principalmente para os pacientes que chegam com tratamentos difíceis, né? Muitos pacientes oncológicos que eu tenho. Eu sempre falo na primeira consulta, olha, é extremamente importante que você esteja bem, porque não é só porque é bonito estar bem, porque é legal. Não, é porque isso faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, isso põe o nosso metabolismo de volta num lugar onde ele consegue se recuperar, consegue funcionar melhor. Então, é extremamente importante que a gente consiga relaxar, que a gente faça coisas que nos deixam alegres. É bem importante, né, para quem vai sair ainda do país ou que está chegando agora em outro país, estar preparado para esse estresse de adaptação e já vir com alguma carta na manga de o que você pode fazer que você gosta e que você pode fazer no país novo. Isso é importante, tá? Isso é extremamente importante. Saber que isso vai acontecer e, claro, gente, procurar apoio, né? Procurar apoio no lugar onde você está. Muitas vezes, para gente que chega e talvez não fala a língua, outras pessoas estrangeiras, sempre tem, a maioria dos lugares hoje em dia é cosmopolita, né? Tem muito estrangeiro morando por aí, até no vilarejo onde eu vim morar na Suíça, que eu cheguei, tinha bastante estrangeiros, então aprender a língua é importante. Tudo que você fizer para você se adaptar à cultura local vai te ajudar a se sentir mais parte daquilo e vai diminuir esse esforço de adaptação, né, gente? A gente é humano, a gente é ser social, então se isolar é uma das piores coisas a fazer nesse momento. Então, tentar encontrar pessoas que ajudem, ou agora, momento de pandemia tá difícil, né? Tá bem difícil isso, mas que seja online. Então, pelo menos que seja online com a sua família, procura apoio. Tá? Converse sobre o que você está passando, não se isole, isso é extremamente importante. Mesmo em lockdown, a gente tem toda essa tecnologia, né? Estou aqui falando da Suíça, o pessoal está me vendo de vários lugares, então aproveitar isso para usar isso a seu favor. Tá bom? Então, eu mesma, quando eu mudei para a Suíça, eu já conhecia esses desafios, porque eu já tinha passado por isso outras 2 vezes na minha vida. Eu já sabia, né? Quando eu sabia que eu vinha para cá, que eu ia trabalhar no hospital e que eu dominava praticamente nada de alemão, eu já sabia que eu ia ter que exercitar
a humildade, mas assim, de forma extrema, porque eu sabia como que é, eu sei como é que é, eu já sabia antes que você chega, você não fala a língua, as pessoas acham que você não sabe nada, que você é burro, e não é culpa das pessoas, não é que as pessoas são cruéis, isso é um mecanismo automático, tá? Porque mesmo eu sabendo disso, mesmo eu tentando conscientemente ser diferente, quando eu tenho uma colega, eu tenho, por exemplo, uma colega agora que é de Israel e não fala quase nada de alemão. A impressão que eu tenho é que ela não sabe, por mais que conscientemente eu pense, não, ela é igual eu era, tem uma parte minha subconsciente que, de qualquer forma, desenvolve essa noção de que a pessoa não sabe. E eu sabia que isso ia ser assim comigo, né? Eu sabia que eu ia ter que ter essa humildade, e a questão da língua eu já sabia também. Eu sabia que eu ia chegar, não sabia a língua. A primeira fase era entender pouco, a segunda fase era começar a entender e não conseguir participar da conversa por vergonha, por não ter fluência para falar, então, que é um período difícil, né? A gente começa a entender o que os outros estão falando, a gente tem alguma opinião nossa, a gente adora as nossas próprias opiniões, né? Então a gente quer dar a nossa opinião e não consegue. É bem assim, desenvolve a humildade toda essa experiência, né? Eu acho que quem passou por isso sabe que a gente acaba desenvolvendo uma humildade, mas saber que isso vai acontecer ajuda muito. E o que me ajudou muito quando eu cheguei aqui na Suíça foi que eu vim da Itália, onde eu tinha morado 2 anos no centro budista, então tinha feito um mestrado de budismo tibetano, e quando eu cheguei aqui, a meditação foi uma âncora que me ajudou demais no sentido de, mesmo estando nessa situação, mesmo com dificuldade, mesmo sabendo que sou julgada, tenho que ser humilde, tudo, tô tendo dificuldade com a língua, tô sozinha, mesmo assim, manter uma serenidade dentro desse processo todo. Então, isso me ajudou muito. Teve uma cliente minha que passou por isso também, que também mora aqui na Suíça, também é médica brasileira, e que trabalhou também. A gente chega aqui, no início a gente trabalha muito, né, médico, residente, plantão, todo o esquema de residência médica mesmo. Ela também ganhou 7 quilos, né, e conseguiu emagrecer com a ajuda do meu programa online. Além disso, acabou que o marido seguiu o programa junto com ela, aprendeu também a se organizar, e é legal porque daí fortaleceu o relacionamento também, por ver que é possível ter uma melhora juntos, né. Ele não é brasileiro, mas ela conseguiu voltar ao peso que ela tinha no Brasil, né, e isso junto com o marido foi uma coisa que fortaleceu o relacionamento deles. Então, assim, uma coisa que é importante é que muita gente não sabe como compensar o estresse de outra forma, porque talvez nunca precisou pensar sobre isso, ou nunca precisou investir nisso, e acaba realmente apelando para a comida mesmo. Então, esse é um mecanismo que a gente aprendeu, esse de procurar conforto na comida, é um mecanismo que faz um pouco parte do nosso condicionamento, né? Desde neném. Quando a gente está chorando muito, um neném que tem desconforto, ele ganha o seio da mãe. E isso não é errado, isso é uma coisa fisiológica que a gente associa a comida ao conforto, né? Ao consolo, ao colo, ao consolo, a se sentir abrigado, né? A gente tem comida, a gente está abrigado, a gente está seguro. O leite da mãe também tem a questão do doce, então a gente já tem essa associação de procurar isso em muitos alimentos doces também. Então, é importante a gente reconhecer isso e desenvolver, já que a gente agora não é mais neném, a gente é adulto, a gente tem uma consciência desenvolvida, é importante a gente usar a nossa consciência para desenvolver outros métodos que compensem essa questão do estresse. Por exemplo, existem vários métodos que funcionam bem. Um deles, por exemplo, é a prática da gratidão. Então, a gente, de forma consciente, agradecer, mas não assim, agradecer superficialmente. Ah, tá, eu tenho um teto na minha cabeça, eu tenho um prato de comida, tá bom, né? Que sorte. Não, realmente sentir o que você tem para agradecer. Sentir, parar um momento, pensar se é uma pessoa, se é a sua comida, se é a sua casa, se é ter realizado o sonho de morar no país onde você mora, se é morar numa cidade bonita, se o que for, que o sol que brilha lá fora, ou a neve que eu no Brasil não tinha conhecido, enfim, de olhar para isso com gratidão, mas internalizar mesmo aquele sentimento de gratidão, de sentir. Eu gosto muito de uma coisa que a Debs Aquino fala, que ela fala que é aquele quentinho no coração, sabe? De ter aquela sensação de gratidão mesmo, que traz alegria. Isso é um antídoto
potentíssimo para muitas coisas negativas que a gente vive, para muito estresse, para muito hábito de reclamação. É um antídoto importante a gratidão. Procurar coisas que dão prazer, coisas que te deixem alegre. Nossa circuitaria cerebral tem toda uma circuitaria de neurotransmissores vinculados ao bem-estar. Então, movimento, por exemplo, gera serotonina, mesmo que seja uma caminhada. Você não precisa fazer um esporte extremo, mas se você sair para caminhar, você gera serotonina e isso produz uma sensação de bem-estar. Abraçar alguém que gera ocitocina, isso também é um hormônio do bem-estar. A dopamina é um outro neurotransmissor, um hormônio importante, e isso, se você der risada, se você ver um filme engraçado, dançar, mesmo que você vai dançar sozinha na sala da sua casa, e daí? Entendeu? O importante é que você se sinta alegre. Outra coisa que é extremamente importante nessa situação é evitar a reclamação a todo custo. Se você veio morar em um outro país, isso foi uma escolha, tá? E a gente tem autorresponsabilidade. A gente escolheu estar onde a gente está, ninguém obrigou. E mesmo que você pense, mas eu não sabia que era assim, mas é horroroso, eu não sabia, se eu soubesse, não adianta ficar reclamando. Você tomou essa decisão, você tem que assumir a sua própria escolha, a gente tem que bancar as nossas escolhas. E reclamar, primeiro de tudo, não vai mudar a sua situação. Em segundo lugar, vai reforçar o seu hábito mental de ver coisas negativas o tempo todo, que vai fazer aquela situação aparecer para você mais negativa ainda do que ela é, e vai ficar se retroalimentando isso. Vira um círculo vicioso, onde você só vê negativa, daí você reclama, daí fica mais negativo, e daí você não sai disso, você tem exatamente o contrário. Daí o seu nível de estresse sobe, você fica ansiosa, você fica infeliz, você tem mais chance de querer compensar na comida. Então, assim, é a receita do desastre. É a receita do desastre. Então, reclamar é no-go, assim, não. Reclamar não resolve o problema, que a gente fala, né? Se você tem um problema, você tem 3 opções. Você aceita aquele problema, você muda aquele problema, ou você abandona aquela situação que está te dando aquele problema. Todo o resto é loucura. Isso é uma citação famosa, não lembro agora de quem que é, mas é uma citação que não é minha, é famosa. E isso é bem verdade. Reclamar é loucura, porque você não está fazendo nada de bom. Você não está ajudando ninguém, você não está melhorando a sua situação, você está só se prejudicando. Então, evitar a reclamação a qualquer custo, principalmente na chegada num lugar novo, porque senão você cria um condicionamento negativo vinculado àquele lugar, como um reflexo, né? O nosso cérebro está sendo treinado o tempo todo através dos nossos pensamentos. Então, se a gente vincular pensamentos negativos ao lugar onde a gente escolheu vir morar, não é um bom começo, tá bom? Então, e se você já está num lugar e você continua tendo esse looping negativo na cabeça, tá na hora de mudar, tá na hora de realmente exercitar a gratidão em relação àquele lugar, né? E mudar a sua visão e começar a olhar para o lugar onde você escolheu de forma mais positiva, tá? Isso é bem importante. Outra coisa que eu recomendo sempre, não criticar o país ou as pessoas que moram lá. E isso é uma coisa que eu bato nessa tecla. Você pode dar risada, você pode achar engraçado, interessante, nossa, que bonitinho, que fofo, que estranho, mas não falar mal e não criticar negativamente a cultura das pessoas. Eu falo a gente porque a maioria, acho que de nós que está aqui assistindo, provavelmente mora fora do Brasil. A gente saiu da nossa casa, a gente saiu do nosso país e veio para a casa deles. Ninguém me pediu, ninguém me convidou, então eu tenho que respeitar o lugar aonde eu vim parar. Se não tá bom, eu posso sempre voltar para o Brasil. Agora, ficar aqui, ficar falando mal, também não é uma atitude coerente, tá? Não é uma atitude coerente. Então, a gente tem que respeitar, sim, a casa é deles, a cultura é deles. É importante que a gente se adapte, tá? É importante que a gente procure, e isso é uma coisa que talvez demore muito mais tempo, eu digo isso por mim porque realmente demorou muito tempo, mas às vezes coisas até sutis. Por exemplo, eu esse ano, finalmente, depois de 7 anos na Suíça, eu consegui aprender a esquiar. Super orgulhosa, porque agora eu consegui aprender a esquiar. E eu percebo o quanto isso, porque é uma parte tão importante da cultura daqui, que chega o inverno, no hospital não se fala de outra coisa, porque a estação de esqui, a férias de esqui, esse foi no final de semana para lá e para cá, e eu sempre ficava de fora, porque eu não sabia. E eu percebo isso agora, mesmo eu sendo super iniciante, eu só tomo tombo, ainda assim eu consigo chegar na segunda-feira e dizer, cara, fui esquiar no domingo, olha, descobri esse lugar. Ou, né, ou simplesmente compartilhar uma alegria de ter ido para a montanha lá, enfim.
atos que a gente não vincula, mas que para a integração no lugar são importantes. Então, a gente tentar entender um pouco da cultura local. Até então eu não entendia essa coisa do esqui, tá bonito, legal, não tinha entendido direito. Até que eu subi no esqui, daí eu entendi o que eles estão falando. Mas isso é só um exemplo, assim, tem vários outros exemplos. Então, a gente procurar realmente uma integração, procurar entender por que as pessoas daquele lugar são assim e não ficar criticando, não ficar criando uma certa arrogância, isso não é legal em nenhum lugar. Reforçando, né, ficar reclamando é a pior atitude que a gente pode ter. Deixar de provar coisas novas também não é legal. Então, eu digo coisas novas no sentido agora de experiências culturais, uma coisa mais de parte mais social, de experiência, não de comida, tá? Senão a gente cai de novo no mecanismo das férias. É claro que a comida também, falei essa semana até sobre as verduras, né? Algumas verduras demorei para experimentar porque não conhecia, não sabia cozinhar, mas no fim vale a pena se informar e conhecer. Então, estar aberta, procurar as coisas saudáveis, os costumes positivos do local e procurar participar também, né? Tem muita coisa positiva em cada lugar, muitos aspectos culturais, como esse aqui, por exemplo, os suíços, onde eu moro na Suíça. Os suíços, eles estão sempre se mexendo, né? Eles estão sempre no mato, na montanha, de bicicleta, correndo, nadando. Eles estão muito fora, né? Eles estão muito ao ar livre, mesmo no inverno. E isso é uma coisa que, nossa, eu aprendi, assim, eu admiro muito na cultura daqui. E aquilo que a gente não acha positivo, que dentro do nosso julgamento não é tão positivo, não precisa a gente julgar, apenas deixe quieto, isso não me pertence, pertence a eles, tudo bem, tá? Isso é uma atitude importante para essa questão da adaptação e do estresse também, de a gente se sentir bem no lugar onde a gente escolheu para morar. Isso é vinculado diretamente com essa questão do nosso comer de forma emocional. A gente estiver emocionalmente bem onde a gente está, a chance de a gente querer compensar o estresse ou o nosso estado mental negativo na comida é menor. O que é importante fazer? Saber que esse desafio existe, se preparar, se organizar, se informar e, se você ainda não se mudou, está chegando agora, ter um plano de como agir. Se você já chegou faz tempo, então tentar compensar o estresse de outras formas, que não sejam comidinhas, né? E principalmente que não sejam doces, tá? Então, a fuga através do mecanismo do vício, do doce, é importante evitar, por quê? Porque como ele tem um mecanismo de vício, se a gente escapa de uma situação difícil correndo para o doce, a chance de ter esse mecanismo de recompensa mais forte ainda é maior e depois fica um mecanismo que fica mais difícil de mudar. Cuidado, porque não é só a questão do procurar o conforto, ele tem um mecanismo cerebral a mais. O que eu vou deixar como mensagem? Pense nas coisas que você pode fazer já e que te trazem consolo nos momentos difíceis e faça uma lista. Pode ser um filme, pode ser uma determinada música, né? Eu, por exemplo, tenho músicas que eu gostava quando eu tinha 14 anos, quando eu morei na Inglaterra, e que até hoje, se eu escutar aquela música, imediatamente ela me acalma. Tem coisas que é importante a gente ter isso, sabe? Porque é uma coisa que você pode fazer em qualquer momento, eu vou procurar aquela música, me dá até um alívio, tá? Então, pode ser uma coisa simples assim, uma pessoa com quem você possa conversar, tá? Talvez do outro lado do mundo, mas que você possa mandar uma mensagem, marcar um horário, bater um papo, né? Que seja um irmão, alguém da família, um amigo, enfim. Procure apoio das pessoas que te conhecem. Uma caminhada, principalmente em ambientes de verde, de natureza, de jardim. Isso comprovadamente é científico, isso comprovadamente estimula o nosso nervo vago, o nosso sistema parasimpático, que também acalma, relaxa. Então, isso também é uma coisa importante que dá para fazer, mesmo com tempo feio, dá para fazer, mesmo no frio, mesmo na chuva, a natureza acalma, tá bom? Então, assim, um cuidado com você que você gosta também é uma opção, que seja fazer uma maquiagem, que seja fazer uma escova no cabelo, se arrumar um pouco mais, mesmo que você tá em casa. Tudo isso dá aquele up, assim, na moral. Reconhecer quais são essas coisas que você pode fazer e ter uma lista, assim, essa vai ser o seu arsenal para esses momentos, para você não sair correndo para a geladeira, que você tem um arsenal de outras possibilidades que te fazem sentir bem e que você pode fazer todos os dias. Então, de preferência, possibilidades que não envolvam dinheiro ou que não envolvam muito dinheiro, né? Coisas que você consiga praticar. Os pensamentos de gratidão, principalmente antes de dormir e ao acordar, porque isso de uma forma determina o seu ritmo mental mesmo, de sono e vigília. Então, o primeiro pensamento ao acordar, que seja um pensamento positivo, um pensamento de abertura
para o mundo, de abertura para o lugar onde você está, de abertura para as experiências que podem surgir, então isso ajuda bastante. Mexa-se, isso é importante, independente do tempo lá fora, isso ajuda em todos os sentidos, isso ajuda a sua saúde física, isso ajuda a sua saúde emocional em vários níveis. Não precisa ser esporte de resistência, você não precisa correr uma maratona lá fora todo dia, mas mexa-se um pouquinho, caminhe, e mesmo que o tempo esteja feio, isso vai te fazer se sentir melhor. Tá? Prometo, falo isso por experiência própria também. E esteja atenta à sua mente para se policiar quando pensamentos negativos, pensamento de reclamação surge, para já transformar na hora. E uma dica aqui que funciona bem e que eu aprendi com o Dr. Horácio Frazão, que trabalha bastante com física quântica, com questão de treinamento mental, ele fala assim da questão do mas. Então, quando você escuta um pensamento positivo no sentido de, mas esse, sei lá, aqui, não aguento mais esse tempo feio de inverno. E uma frase positiva na sequência. Mas eu gosto muito de estar aqui, eu acho essa cidade super bonita. Mas a minha casa é super confortável, eu me sinto bem aqui dentro. Mas já muda na hora. Pensamento negativo, você já reverte ele na hora. Não deixa aquela reclamação se alojar no seu pensamento. Então, isso é uma coisa que assim, tem que se policiar, porque muitas vezes a gente nem percebe, né, o quanto que a nossa mente está ali falando um monte de abobrinha, porque nem sempre é verdade o que a nossa mente nos conta. No mínimo, ignorar esses pensamentos, mas na melhor das hipóteses, usar o mas. Eu não consigo me controlar com a minha alimentação, mas a partir de agora eu vou dar o meu melhor e eu vou superar isso, tá? Isso já muda, porque você tira aquela afirmação negativa que não precisa ser verdade, tá bom? É isso que eu tinha para falar hoje com relação à mudança de país, né? A gente agradece de novo a presença de todo mundo por aqui.